A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em tua vida. Trago aqui um devocional muito forte para o teu coração, titulado Como Orar pelo Seu Líder Espiritual. Lá em Romanos, capítulo de número 15, no versículo 30 ao 32, nos diz a palavra do Senhor. E agora eu suplico-vos, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livre dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco. Palavra tremenda, mas palavra poderosa. A pergunta que eu faço a você é: você ora pelo seu pastor? Você ama o seu pastor? Você ora pelos seus líderes ou pela sua liderança? Quando olhamos para esta petição tão calorosa do apóstolo São Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele fala especificamente como devemos ou como devem orar por eles ou para eles, as lideranças. Neste verso, o apóstolo São Paulo faz um pedido concreto de oração. A primeira coisa que o apóstolo São Paulo pede à igreja é: lute juntamente comigo nas suas orações. Ele pede à igreja para que venham dar as mãos em oração. Venham lutar com ele em oração. Ele diz: e agora eu suplico-vos, ou rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que lutei junto comigo nas vossas orações a Deus por mim. Ele está pedindo em nome de Jesus e no amor do Espírito Santo. Isso mostra a vida de um líder. A vida de um líder, ela passa muitas lutas, ela passa muitas dificuldades. A palavra lutar, aqui no grego, é a palavra chamada agonizo. É de onde vem a palavra agonia. O simples fato de ele ter dito, por favor, agonizem comigo em suas orações, nos diz que, como líder espiritual, Paulo estava passando tempos muito difíceis. Paulo estava numa guerra muito grande. Paulo estava numa luta muito grande. Paulo estava numa situação muito difícil, tão difícil que ele mesmo não queria encará-los de forma só. E por isso ele pede a unidade da igreja, um clamor junto com ele, para que lute com ele, para que peleje pelo seu líder. Quando você orar pelo seu pastor, ou seu líder espiritual, você precisa entender que você está lutando em favor de uma causa grande, uma causa e de uma visão grande da qual o Senhor tem para com o seu líder. Então você precisa lutar com ele em duas orações. Você precisa agonizar, como ele diz, e entrar numa batalha espiritual pelo seu pastor. Meus queridos, quantos pastores não têm aguentado as pressões? Quantos pastores têm desistido do chamado e da sua vocação? Porque muitas vezes eles se sentem só, eles se sentem desamparados. Muitas vezes não vê a igreja a interceder, a invocar, a se preocupar com o seu líder espiritual. Então Paulo diz assim: agonize comigo, lutem comigo. A coisa estava estreita para o apóstolo, e a coisa estava difícil para o apóstolo. Ele precisava agora de uma ajuda da igreja no que tange ao propósito que Deus tinha para com a sua vida. Vamos unir os nossos pastores, vamos dar as mãos, vamos lutar um pelos outros, e em especial pedir para Deus venha guardá-los e venha abençoá-los. Segunda verdade que o apóstolo São Paulo, ele diz: ore para que eu seja livre daqueles que não creem. Olha o que diz o versículo de número 31.
para que eu seja livre ou livrado dos incrédulos que estejam na Judéia. Então, o apóstolo São Paulo sabia que ele estava tendo uma oposição muito forte na Judéia. Muitos não criam na palavra, muitos não acreditavam na palavra. E a palavra para livre é a palavra do grego chamada ruomai. E ruomai significa tirar. E o grego aqui ensina no sentido de tirar do perigo e tirar bem na hora. Então significa que o apóstolo Paulo estava em volta, ali cheio de perigo. Ele estava numa situação muito estreita. Ele estava cercado de pessoas erradas. Ele estava ali com inimigos, irmãos, de todos os lados. Porque Paulo era um grande apóstolo, e você sabe que aquelas pessoas que, quando Deus levanta, ou pessoas se tornam elite e galga até mesmo coisas públicas na vida, né? Cargos públicos, essas pessoas que muitas vezes que se aproximam entre esta e aquela razão, muitas vezes são motivos errados, são pessoas mal intencionadas, são pessoas que estão ali com outro fim. E olhando para a situação, é uma coisa boa orar, pedir, como o apóstolo São Paulo entende e manda nós focar nesse quesito. Deus proteja o meu pastor, proteja o meu líder espiritual, que tem os motivos, Senhor, aquelas pessoas que têm os motivos errados, aquelas pessoas que querem o seu mal, aquelas pessoas que estão ali, Senhor, como ovelha, mas que na realidade são bodes. Rio Mai, livre, ó Pai. Tire dali bem na hora. Peça para Deus guardar. A terceira verdade, porque eu preciso orar pelo meu pastor, que eu tenho que orar pelo meu líder espiritual, ele vai dizer: ore para que em Jerusalém, no final do versículo 31, meu serviço seja aceito pelos santos. Paulo, ele tinha um desejo muito grande, ser útil no ministério, servir a Deus de forma precisa. E ele queria que seu ministério fosse um benefício. A palavra para servir, aqui no que tange serviço, é diaconia. E diaconia significa servir. Ele não quer outra coisa, ele quer servir, ele quer ser útil, ele quer chegar em Jerusalém e dar o melhor de si. É assim que todo líder espiritual sonha, é dar o melhor de si, é ver a obra de Deus crescendo. Mas há rebeldes, muitas vezes, irmãos, que atrapalham esta obra. Há oposições, muitas vezes, de pessoas que a gente nem imagina, que não admitem, não tem a mesma visão do pastor, do líder espiritual que Deus deu para a obra. E nesse terceiro quesito aqui, ele pede: ore para que o Senhor venha me guardar e venha me usar esse serviço tão maravilhoso. E quarto, ele diz: ore para que eu possa ter alegria. Olha o versículo de número 32. Para que eu chegue até vós com alegria. Então, o apóstolo São Paulo, ele pediu para que orasse para que ele viesse ter alegria. Significa que ele estava em um momento de descontentamento, estava em uma guerra muito grande, estava uma batalha muito grande. E a palavra para alegria é cara. E cara descreve uma felicidade, refrigério, um refrigério. Meu querido, quem está no ministério, um papel de liderança, muitas vezes ele tem responsabilidade, muitas vezes 24 horas por dia. O telefone não para. A todo tempo alguém procura ele. Todo tempo alguém vai atrás dele. Pessoas muitas vezes que não conseguem até um emprego e vai pedir, pastor, então Deus abrir a porta. Alguém que está doente, pastor, vem orar aqui na minha mãe, vem orar aqui no meu filho. Ele não tem uma hora marcada. Ele a todo instante, ele é convocado, porque ele é aquele que quer servir. Ele ama aquilo que faz. E essa vocação não é como um emprego, que você vai às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, está livre. Não, não volta para casa, não lê. E não, ele não para. O pastor é responsável pelas almas das pessoas, às vezes por centenas, até por milhares de almas. Por isso que muitas vezes, quando acontece uma tragédia, liga para o pastor. Quando acontece isso aqui, liga para o pastor, procura o pastor, pede o pastor. Isso não tem fim. É o tempo todo.
quando você é um líder espiritual. E muitas vezes um líder espiritual, meus irmãos, ele é aquele líder que fica mentalmente desgastado, fisicamente esgotado. E nesses momentos de muita inquietação, muito investimento do mal, sua alegria às vezes esvai-se, vai. E é nesta hora que o Paulo sente que está acontecendo e pede para que ore, para que ele tenha alegria. E no final do verso ele diz: para que eu tenha refrigério. Olha que coisa linda. Então, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, para que Deus lhe visite, para que o Senhor abençoe suas vidas. Ore para que Deus lhe renove. Ore para que Deus lhe dê um refrigério. Ore para que o Senhor o preencha do Espírito Santo. Porque se o seu pastor estiver cheio do Espírito, o seu pastor estiver no refrigério, estiver cheio de alegria, tudo isso vai respingar em sua vida, vai respingar sobre a igreja, sobre a congregação, porque esse é o efeito que causa na vida de um homem de Deus. A gente só dá aquilo que você tem. Então, Paulo diz: ore assim pelo seu líder, ore assim pelo seu pastor. Ore, porque se você abençoar, Deus disse, você será abençoado. Que o Senhor te abençoe, faça maravilhas na tua vida, te dê essa sensibilidade de você amar o seu pastor, de você orar pelo seu pastor, orar pelo seu líder espiritual e amá-lo, porque Deus colocou na sua vida para a glória e o louvor de Jesus. Vamos orar? Pai, eu abençoo, Senhor, cada vida que vai ouvir agora, Senhor, este devocional titulado, Senhor, como orar pelo seu líder espiritual. Que teu filho, a tua filha, cada dia venha amar o seu líder, venha orar pelo seu líder, venha interceder pelo seu pastor. Que tu dê graça, meu Deus, teu filho, a tua filha, a cada dia. Que tu abençoe os pastores. Que tu dê força para resistir os tempos maus. Que tu dê alegria, Senhor. Que tu venha, Senhor, livrar eles do mal, Senhor. Que tu venha, Senhor, a cada dia abençoar os seus serviços. Que o Senhor venha derramar o refrigério do teu Espírito Santo. E ajude eles a vencer. Ajude nós a vencer. No nome de Jesus de Nazaré, eu te agradeço, Senhor, e eu abençoo no nome de Jesus. Compartilhe, queridos, e abençoe outras vidas para que elas sejam abençoadas e aprendam a orar pelos seus pastores, porque é abençoando que nós somos abençoados no nome de Jesus. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.